Deus continue abençoando a sua vida por assistir os nossos vídeos. Esse é o canal Fluindo o Reino. Se inscreva, comente, ative o sino de notificações. Dá uma olhada nos comentários, pois lá tem novidades. Vamos fazer algumas observações primeiro sobre a igreja de Corinto. Bem? A Bíblia vai nos relatar em Atos 17 que Paulo chega a Corinto logo após a passagem que ele teve por Atenas. Corinto e Atenas ficavam na Grécia. E a Grécia tinha um ponto muito particular. Hoje, nós conhecemos a Grécia pelos filósofos, pelos pensadores que a Grécia possui. E ali era o problema da Grécia. Ali era o problema dos atenienses e o problema dos coríntios. Eles se gloriavam na sabedoria humana. Eles se gloriavam na sua capacidade de entender as coisas e dar respostas para as pessoas. Quem de nós nunca ouviu na escola falar sobre Platão, as filosofias desse pessoal aí, né? E essas pessoas, elas se achavam doutas, elas se achavam ali, eu sou o top, porque eu conheço das coisas da Terra. E aí, diante disso, iam surgindo várias cadeias filosóficas. Não, eu sou seguidor de Platão, eu sou seguidor de Aristóteles. E Paulo, ele tem um confronto com alguns filósofos. E a cidade de Corinto, ela ficava bem no meio da Grécia. Ela dividia a parte norte da parte sul. E ali passavam muitos desses pregadores. Muitas pessoas passavam por ali com todos os tipos de doutrinas e filosofias. Estou explicando isso porque ali na frente nós vamos entender por que eu estou falando isso, né? Além disso, em Corinto, existia a construção mais importante de Corinto, era um templo a deusa Afrodite. E o culto que era prestado a deusa Afrodite era um culto onde existiam prostitutas cultuais. Eram sacerdotisas que iam ali, prestavam seus serviços sexuais para que a deusa Afrodite fosse glorificada por meio daquele tipo de culto, amém? Vamos continuando. Por conta dessas peculiaridades da cidade de Atenas, a vanglória do homem, a soberba, a altivez, a prostituição, a imoralidade, a igreja de Corinto, infelizmente, ela estava corrompida, muito corrompida com as coisas do mundo. A carta aos Coríntios é uma carta do apóstolo Paulo de repreensão. A carta, quando nós lemos do começo ao fim, o apóstolo Paulo está corrigindo várias coisas. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vemos até mesmo o apóstolo Paulo corrigindo os cristãos de Corinto sobre o comportamento na ceia. Porque existiam pessoas ali que estavam se embriagando, tinham pessoas que comiam, outras que não comiam, e não tinha unidade. Tinha só divisão. Quando nós vamos ali abrir o capítulo número 1, já no começo, Paulo fala assim, olha, uns de vocês dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E isso era reflexo daquela cultura. Lembra que eu falei que tinham muitos ali filósofos? E as pessoas ali, não, eu sou de Platão. E as pessoas vinham para a igreja e começavam a se dividir. Eles estavam olhando para o homem, eles saíam do mundo, mas iam para dentro da igreja e traziam as mesmas práticas. Dito tudo isso, está parecendo familiar com o que está acontecendo com as igrejas dos nossos dias? Só há salvação na igreja do pastor fulano de tal. Só há salvação na igreja do muro com um caco de vidro em cima. Só há salvação na igreja que as pessoas entram e abaixam a cabeça. Estou dando exemplos. Amém? Tudo isso para mostrar o quê? Divisão. Só há salvação dentro de determinado tempo. É o que aquelas pessoas estavam pensando na época de Corinto. Outras pessoas eram imorais. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 5, quem quiser ler depois, o apóstolo Paulo estava recriminando os cristãos ali da cidade de Corinto, porque eles estavam cometendo pecados que nem mesmo os ímpios, os mundanos cometiam. Os coríntios, eles estavam passando um ponto que nem as pessoas que estavam no mundo estavam fazendo. As pessoas do mundo, elas estavam se escandalizando com o nível do pecado dos coríntios. Olha que absurdo. E aí eu penso assim, carnaval, acabou, onde? Quantas pessoas do mundo não se escandalizaram com os crentes? Não precisa levantar a mão, não.
Mas quem aí não conhece um crente que estava lá pulando carnaval? Quem aí? Latinha de cerveja na mão, pancão rolando solto, droga. Quem aí não conhece? E a igreja de Corinto estava dessa forma. E sabe qual que era um problema maior ainda dos coríntios? Eles se achavam espirituais demais. Tinha todos esses defeitos e se achavam muito espirituais. Tanto que Paulo dedica uma passagem inteira para falar de dons espirituais. Eles achavam que já estava completa a obra. Eles achavam que, olha, levantei a mão, aceitei Jesus, acabou. Já estou salvo. Estou esperando só Deus me buscar e eu já estou no céu. Estou esperando só partir o avião, só chamar meu número. Mas aí Paulo vem falando, olha, a situação de vocês está horrível. A Bíblia nos relata que Paulo ficou na cidade de Corinto por 1 ano e 6 meses. Imagina você ficar 1 ano e 6 meses aprendendo doutrina do próprio apóstolo Paulo. Melhor que isso é aprender de Jesus. Imagina você ficar 1 ano e 6 meses aqui na igreja e o pastor Ronaldo falando com você todo dia. Explicando todo dia o evangelho. De bênção, né, pastor? E aí, para a tristeza do pastor, 1 ano e 6 meses direto, todos os dias, dorme na igreja, acorda na igreja, dorme na igreja, acorda na igreja, o pastor vai embora. E aí chega uma carta do pastor falando assim, olha, sabe aqueles irmãos que você ficou lá 1 ano e 6 meses ensinando eles? Pois é, não aprenderam. É essa a realidade da igreja de Corinto. E é essa a realidade da igreja dos nossos dias. O pastor sobe no altar, se mata de pregar, fica dias ali preparando o sermão, explica, testemunha, prega o evangelho, ama, ensina, ama mais um pouco, ensina, ama muito mais, ensina e vai amando e vai amando. E a igreja só se dividindo. A igreja só indo para o carnaval. A igreja só se dividindo mais, fazendo coisas que são abomináveis ao Senhor, se prostituindo. Meus irmãos, tinha incesto na igreja de Corinto. Incesto, que a Bíblia vai relatar, era um filho que estava ficando com a esposa do pai. Dentro da igreja. E o apóstolo Paulo usa uma passagem de Mateus 18, quando Jesus fala assim, olha, aquele que, confrontado pelo seu pecado, exposto, chega para conversar com o irmão não aceitou a exortação, apresenta o pastor não falou com ele não apresentou, não aceitou a exortação, apresenta para a igreja falou com ele não aceitou a repreensão, manda ele embora da igreja. Paulo fala isso. Paulo fala, olha, se eu tivesse aí, já tinha mandado embora. Se não me engano, tudo que eu estou pregando aqui está dentro de 1 Coríntios. Sugiro que leia uma carta curta. Dá para ler tranquilo. Um dia dá para ler. Dito tudo isso, meus amados, era uma igreja, aqui ó, capítulo 6 de Coríntios vai relatar os pecados, e no capítulo 5, Paulo vai falar dessa questão aí do filho que estava ficando com a esposa do pai. Tá bom? A carta de 1 aos Coríntios, ela era dividida da seguinte forma, ó. Nos capítulos 1 a 4, o apóstolo Paulo, ele traz sobre a unidade cristã. Quem quer aprender sobre como a igreja deve se portar? Capítulos 1 a 4 de 1 Coríntios. Amém? 5 a 6, pureza sexual. Olha os problemas que tinham na igreja. Capítulo 1 a 4, divisão. O apóstolo Paulo tratou disso. Capítulo 5 a 6, pureza sexual. Tinha impureza sexual na igreja. Na igreja de hoje tem divisão? Pode falar. Tem impureza sexual? Como os solteiros deveriam se portar? Capítulo 7, orientação para os solteiros. 8 a 10, como viver para a glória de Cristo. Está dentro disso que nós vamos pregar aqui hoje. 11 a 14, sobre o casamento e o culto público. E 15 a 16, sobre como o evangelho vai surtir efeito nas nossas vidas depois que nós morremos. Amém? Então vamos começar. Capítulo 9 de 1 Coríntios.
verso 12. Diz assim, olha, entretanto, nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Nós já lemos o capítulo todo aqui, e Paulo está falando assim, olha, não é lícito, eu que estou aqui pregando para vocês, eu que estou aqui ensinando o Evangelho, receber uma remuneração por causa disso? Vocês não fazem isso com todos os apóstolos? Vocês não bancam os outros apóstolos? Vocês são um fruto do meu trabalho. O apóstolo Paulo está falando isso. Só que aí Paulo vai e fala assim, olha, esse direito que eu tinha, que é o que nós lemos agora no verso 12, entretanto, não usamos desse direito. Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo para o Evangelho. Sabe o que Paulo está falando? Que muitas vezes vai ser necessário você e eu abrirmos mão do nosso direito para que as pessoas não se escandalizem a respeito do Evangelho de Deus. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo ele tinha direito de receber o salário. Então o apóstolo Paulo ele tinha direito de receber uma remuneração pela pregação, pelo seu trabalho, por estar ali. Só que ele falou assim, olha, eu abro mão desse direito. Paulo era um trabalhador, ele fazia tendas, e ele falou assim, olha, se para mim receber um salário é empecilho para qualquer pessoa, alguma pessoa vai pensar assim, pô, não vou aceitar o Evangelho desse Paulo não, porque cara que ganha vai pegar. Aí Paulo fala assim, então, olha, abro mão, não precisa me pagar, para que isso não constitua nenhum empecilho para que o Evangelho de Cristo seja aceito por ninguém. Glória a Deus. Quantas vezes eu e você, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, eu pressupondo que todos nós somos cristãos, amém? Glória a Deus. Quantas vezes nós temos olhado mais para o nosso direito do que para a palavra de Deus, do que para o testemunho fiel do Evangelho? Pô, mas tem crente brigando com crente? Crente brigando com o outro? Durante os 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios, tinha lá uma passagem, eu não lembro qual dos capítulos é, mas está entre os 4 primeiros, que Paulo fala assim, olha, eu fiquei sabendo que tem crente processando crente na justiça. E Paulo fala assim, olha, por acaso não tem alguém que é sábio entre vocês aí não? Vocês são crentes mesmo. Então Paulo está nos ensinando o quê? O que tem na minha vida e na sua vida que tem sido um empecilho para que outras pessoas recebam o Evangelho de Deus? Vamos olhar para dentro. O chamado do Evangelho é olhar para dentro, não olhar para fora. Não é olhar para o outro, contando o dedo. É olhar para mim. O apóstolo Paulo vai falar assim, olha, eu tenho esse direito? Tem. Mas eu abro mão. Qual direito você está tendo, que você está apegado a ele, mais do que a palavra de Deus? As pessoas estão olhando para você e falando assim, não, mas ele é crente, e está brigando por causa disso. Não, mas ele é crente e está apegado a essas picuinhas. Vamos agora para o verso 19. Paulo vai falar mais, hein? Verso 19, 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Porque, sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Meu irmão, Paulo não somente estava abrindo mão do direito dele, como estava vivendo uma vida sem vaidade, sem arrogância, sem soberba, compromissado apenas com o Evangelho, independente do que as outras pessoas faziam com ele. Como é que é o nome do varão? Gustavo. É como se o Gustavo, vamos dar um exemplo, viu, Gustavo? Gustavo leu o apóstolo Paulo. Aí eu estou aqui, esse Gustavo não presta, Gustavo é isso, Gustavo é aquilo, Gustavo é aquilo outro. E o Gustavo está suportando todas essas ofensas e continua me amando. E o Gustavo continua pregando o Evangelho para mim. Por quê? Porque o Gustavo agora, o Espírito Santo selou ele para a salvação. O Gustavo ele foi convencido do Evangelho e para o Gustavo a vida dele não importa mais. O que importa é o Evangelho de Cristo ser pregado. Gustavo já não tem mais vaidade. Gustavo já não é aquele mimimi mais, qualquer pessoa, qualquer coisinha que fala ofende. Por quê? Porque
porque o Gustavo agora, ele compreendeu o que está escrito em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou e assumiu a forma de quê? Alguém? Servo. Jesus Cristo era Deus, ele é Deus, ele continuou sendo Deus enquanto estava na terra, mas ele ofendido, ele atacado, ele cuspido, espancado, desacreditado, ele se esvazia. Fala assim, meu irmão, você está me ofendendo, mas eu te amo. Eu vou ser seu servo. Até que um dia, você consiga ver, que você consiga ser convencido pelo Evangelho, que você seja salvo em nome de Jesus. Essa é a mensagem de Paulo. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é poder de persuasão de homens. Não eram os filósofos que falavam, eu sou de Platão. Não, a filosofia do fulano de tal é muito melhor. Filipenses capítulo 3, Paulo vai falar assim, tudo aquilo que eu julgava ser ganho, eu entendi que era perda, por causa da sublimidade. Sublimidade é uma coisa simples, é a simplicidade do Evangelho. Vamos falar da vida de Paulo? Paulo era dos fariseus da época, a Bíblia vai dizer que Paulo era um dos maiores. Foi treinado ali por Gamaliel, que era o maior que ele ainda. Paulo era douto, era romano, era um judeu de judeus, como ele vai dizer. Todas as referências humanas colaboravam para acreditar Paulo. Mas Paulo olha para tudo isso, tudo aquilo que a sociedade da época falava que Paulo era bom. Não, Paulo, você é bom porque você é judeu de judeus. Paulo do céu, você foi treinado por Gamaliel? O que é isso? Que honra! Aí Paulo fala assim, tudo isso que vocês estão achando que é top, isso para mim é perda. Tudo isso que vocês estão apegados, para mim é perda, porque o Evangelho é simples. Ele consiste num Deus que amou o seu povo, se esvaziou da sua glória, tomou o lugar de pecador desses filhos na cruz, morreu por eles, ressuscitou por eles e está de braços abertos oferecendo esse amor para mim e para você. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus consiste nisso. Não é em persuasão de palavras, não é em que tipo de roupa que você está usando, não é em qual tipo de como é que é a sua fala, quantas línguas você fala, qual que é a faculdade que você fez. É o poder de Deus para salvar pecadores. É o poder de Deus para a salvação dos filhos de Deus. Marcos capítulo 10, verso 35. Tiago e João chegam em Jesus e falam assim, Jesus, vou fazer um pedido. Quando tiver no reino, quando vier o seu reino, deixa a gente se assentar à sua direita e à sua esquerda. Jesus fala o seguinte, aqui na terra, os governantes ocupam os melhores lugares, eles são servidos, etc. Mas no meu reino é diferente. Quem quiser ser o maior, vai servir a todo mundo. Quem quiser ser o melhor, que seja servo de todos. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Não é para você não, se você não quiser, se você não quiser ouvir, é para mim. Só que eu estou compartilhando com você porque é o Evangelho de Cristo. E enquanto eu meditava nessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, aqui agora, sentado ali, essa palavra, Deus me convenceu de mais uma coisa que Ele mostrou que estava errado na minha vida. No culto público. Aqui agora, a Bíblia que me convence. Porque é a Bíblia que convence. Eu posso falar com o irmão 500 vezes. O irmão vai dar de ombros para mim. Mas quando o Espírito Santo vem e fala ao seu coração, Davi vai dizer, provai e veja que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. Você tem que provar do amor desse Deus, para que você possa entender do que eu estou falando. Você tem que provar daquela graça que te constrange. Você olha para você mesmo e fala assim, eu sou um lixo, eu sou um imundo. Isaías vai dizer que as nossas melhores obras diante de Deus são como trapos de imundície. O trapo de imundície era algo semelhante ao que as mulheres usam hoje, o absorvente para menstruação. Deus está falando que as nossas obras são desprezíveis? De maneira alguma, porque certa feita eu falei isso, uma irmã ficou doida. Ela achou que eu estava falando que ela não precisava fazer boas obras. Mas o que eu quero te dizer é que se você confiar nas suas boas obras,
se você confiar em si mesmo para ser salvo, você vai ser rejeitado por Deus. E por que eu estou dizendo isso? Isso é um pressuposto de todas as pessoas que são arrogantes. Elas acham que vão se salvar por conta do próprio braço. Elas acham que não precisam de ninguém. Elas acham que não precisam de Cristo, que elas conseguem salvar a si mesmas. E aí eu e você compreendemos que a única coisa necessária para a salvação das nossas vidas foi o sacrifício de Cristo na cruz e a fé nesse sacrifício que o próprio Deus colocou no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. A palavra nos ensina na carta aos Filipenses que o Espírito Santo é que provê na minha vida e na sua vida tanto o querer quanto o realizar. Meu irmão, nós somos tão podres. Não estou te ofendendo, não. Somos podres por causa do pecado, tá? Não estou ofendendo ninguém. Mas nós somos tão podres por causa do nosso pecado que nem para querer a Deus nós conseguimos por conta própria. O Espírito Santo tem que nos convencer. João 16, verso 7. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nem para aceitar o Jesus sozinho eu consigo. Por que eu estou achando que eu sou melhor que o outro? Eu entrei na igreja, falei 2, 3 línguas, o pastor me deu a oportunidade de orar aqui na frente, ou eu coloquei a Bíblia debaixo do braço e eu já me acho melhor que os outros. Essa era a realidade dos coríntios. Eles se achavam salvos. E a nossa igreja hoje está assim. Eu estou falando mentira? Glória a Deus. Eu estou pregando para você o Evangelho. Olha o que Paulo fala, 2 Coríntios 4, 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês. Uma dica: se vocês estiverem num lugar e um pregador, pastor, missionário, seja lá o que ele for, começar a falar da vida dele mesmo, corre. Pode levantar e embora. Não, faça isso não, senão o pastor vai ficar bravo. Eu passei bem mesmo, infelizmente, ver uma pessoa pregar, eu estou levantando e embora. Vou ficar em maus lençóis. Mas Paulo está dizendo que nós não pregamos a nós mesmos. A minha vida não deve ser o alvo da salvação de ninguém. Ninguém tem que olhar para os pastores. Claro que o testemunho santo, ele colabora. O apóstolo Paulo vai dizer que o testemunho da mulher justa e santa tem o poder para ajudar na conversão do marido e vice-versa. Mas quando eu falo isso, é que nós não devemos nos inspirar nos homens. Porque no dia que essa pessoa cair, todo mundo cai junto. Inspire-se em Cristo. Inspire-se na palavra. Se alguém começou a falar da própria vida para você, meu irmão, rejeite. Fala assim: eu não quero saber de sua vida, eu quero saber do Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação. Não é a vida do pastor Pedro que é poder de Deus para a salvação. É o Evangelho de Cristo. É a vida de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo que é poder para a salvação. Glória a Deus. Amém? Verso 20. Olha o que Paulo vai dizer. Depois de dizer que ele era escravo de todos agora, que ele estava ali para servir, o Evangelho falava sobre servir e falar de Cristo e testemunhar Cristo. No verso 20, Paulo vai falar assim: olha, com os judeus, eu me procedi como judeu a fim de ganhar o judeu. Para os que vivem sob regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu na lei. Verso 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Vamos parar aqui rapidinho para fazer observação. Sabe o que Paulo estava falando? A Bíblia diz que quando Paulo chegava nas cidades, ele ia para as sinagogas. Ia falar que Jesus era o Messias que os judeus estavam esperando. Então, quando Paulo chegava nas sinagogas, ele se fazia de judeu. Ele não cria como os judeus. Ele não achava que era justificado pela lei. Mas ele se fazia de judeu como? Tem uma passagem na palavra do Senhor,
que está em Atos capítulo 16, verso 3, Paulo fala assim, olha, Paulo queria que Timóteo, que ia em sua companhia, fosse circuncidado por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Para os judeus era importante a circuncisão. Para nós cristãos, pouco importa. Nós sabemos que a verdadeira circuncisão é feita no coração. Os filhos de Deus, a marca do Evangelho está no coração, não é marca externa. Então Paulo, sabendo disso, que se ele chegasse numa sinagoga, as pessoas iam se escandalizar, elas iam assustar e falar assim, não, eu não vou ouvir essa palavra desse cara não, porque fala que é judeu, mas é assim, sabe? Então Paulo fala assim, para circuncidar, vamos circuncidar. Para a gente que é cristão, isso pouco importa. Mas vai abrir a porta do Evangelho? Vai. Então vamos lá. Para os que eram sem lei, Paulo se fingia de não ter lei. Mas olha o que ele fala. Antes, ele andava debaixo da lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Qual que é a lei de Cristo? Mateus 22, verso 36 a 40. Jesus é questionado, qual que é o maior dos mandamentos? E ele responde como? Ama a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, ama seu irmão como a ti mesmo. Então nós cristãos temos sim uma lei. Nós não vivemos para ser justificados por lei. Mas a partir do momento que o Espírito Santo opera em nossas vidas a salvação, nós vivemos sobre esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o irmão como a ti mesmo. Então Paulo está falando para mim e para você que eu e você temos sim que ir até as pessoas, independente de como essas pessoas veem o mundo, e da melhor maneira possível, sem escandalizar essas pessoas e sem sermos contrários ao Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho para elas. Aí você pode me perguntar assim, pastor, mas e se eu for lá no carnaval pregar para o povo no carnaval? Aí eu te pergunto, convém? Mas Paulo está falando que você pode se fazer de tudo para ganhar todos. Convém? Paulo também diz aos Coríntios, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Primeiro, um homem, ele vai ser tentado no meio do carnaval. Uma mulher, da mesma forma. Outra coisa, som alto, tudo de ruim, a pessoa vai estar com um espírito receptivo para ouvir a sua pregação. Está vendo como um cristão, quando ele tem o Espírito Santo, ele sabe a hora de pregar, ele sabe a hora de evitar, ele sabe a hora de dar o passo, a hora de regredir. Por quê? Paulo está dizendo, escravo de Cristo. No dia que o irmão e a irmã conseguir ser escravo de Cristo, meu irmão, não vai ter dúvida na sua vida que o Espírito Santo não vai te responder. Não vai ter situação na sua vida que o Espírito Santo não vai te ensinar como se portar. Mas você tem que se submeter ao Evangelho. Sabe por que nós hoje, nas nossas igrejas, não conseguimos ter esse tipo de vida que Paulo está nos estimulando a ter? Vou fazer uma pergunta, ninguém levanta a mão em nome de Jesus, mas só para você meditar. Para você meditar. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você pegou uma palavra de Deus e não leu correndo, não? Sentou e meditou nela. Qual foi a última vez? Se você faz isso, louvado seja Deus, o Espírito Santo já está te instruindo. Mas se você não faz isso, como é que você quer ser cristão? O salmista vai dizer que a lei do Senhor é agradável. Deus chama Josué depois que Moisés morre, fala assim com Josué, Josué, medita na minha palavra, está lá em Josué capítulo 1. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Tenha um cuidado para não se desviar dessa lei. Faça tudo quanto a lei do meu servo Moisés te ordenar. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. E se você assim proceder, eu vou ser contigo. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento. Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mudou? O que Deus falou para Josué e o que Jesus falou para mim e para você mudou? É a mesma coisa, meu amor. Não existe a possibilidade
de ser cristão se o seu prazer não está na palavra de Deus? Como é que você quer saber como se portar diante de uma situação adversa se você não conhece a palavra? Como você quer saber se portar na sua família se você não conhece a palavra? Como você quer ganhar o seu parente, o seu filho, esposa, mãe, marido, qualquer um, se você não conhece a palavra? Como? É possível? Vamos continuar. Essa passagem aqui, quando o pastor me fez, pela misericórdia de Deus, ele me fez o convite, me veio uma palavra no coração, né? O ímpeto humano, que é uma palavra. Só que aí, amém. Comecei a estudar o que Deus estava me dizendo, e Deus, pela soberania e misericórdia dele, me mostrou o que ia ser pregado essa noite, que é isso. E foi por causa desse versículo aqui, ó. Nós vamos ler agora. Verso 23. Olha o que Paulo vai dizer. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho. É forte, né? Irmão, você imagina Paulo, aquele que eu li lá em Atos, lá no comecinho da nossa exposição aqui hoje. O profeta chega e fala assim, ó Paulo, quando você chegar em Jerusalém, igual esses 5 aqui, ó, você vai ser todo moído. Eles vão te prender, vão acabar com sua vida. E Paulo fala assim, eu vou. Porque para mim pouco importa sofrer, eu até mesmo morreria por causa do Evangelho. E aqui Paulo está reafirmando isso. Eu faço tudo, meu irmão. Tudo por causa do Evangelho. Paulo está falando. E aí eu te pergunto, você faz tudo por causa do Evangelho? Glórias a Deus. Você consegue perdoar o irmão por causa do Evangelho? Está requerendo perdão por causa do Evangelho ou está soltando esse perdão? Está parando de mentir por causa do Evangelho ou está mentindo? Glórias a Deus. Está parando de roubar o serviço, roubar o tempo por causa do Evangelho ou continua fazendo isso? Continua falando palavrão, ouvindo música do mundo, ou por causa do Evangelho você parou com isso? Glórias a Deus, aleluia. Tudo faço por causa do Evangelho. E aqui Paulo já não estava falando de comportamento mais não. Aqui Paulo já estava falando de morrer por causa do Evangelho. Eu estou perguntando essas coisas aqui porque nós ainda estamos amadurecendo na fé. Mas a pergunta nossa devia ser a seguinte: nós temos hoje capacidade de morrer por causa do Evangelho? Chegar o dia da perseguição aí, você vai negar? Você vai vir. Glórias a Deus, aleluia. A Bíblia chega a dizer que se não fosse a misericórdia de Deus de abreviar os dias, ou seja, de diminuir os dias de perseguição, a Bíblia vai dizer que muitos dos eleitos se perderiam. E aí eu te pergunto de novo, você morreria pelo Evangelho? Glórias a Deus, aleluia. Vamos voltar para o mínimo? A gente não tem que viver no mínimo, mas vamos voltar para as perguntas básicas. O que você precisa hoje parar de fazer ou começar a fazer por causa do Evangelho? Aquela pornografia que você via, aquela forma que você trata a sua esposa, ou o tupete que a esposa trata o marido, a falta de respeito com os pais, Glórias a Deus, a falta de honrar o aleluia. Senhor por onde quer que nós vamos. Vão meditando, irmão. Eu estou falando, mas eu também estou aqui, tá? Glórias vocês não, é a pra Deus, mim. Eu estou aleluia. falando alto aqui, se os irmãos quiserem, eles vão pegar. Mas eu estou pensando aqui para mim. A bichinha ali é linda, mas é brava. O que nós precisamos fazer por causa do Evangelho que nós não temos feito? O que nós precisamos parar de fazer? Que a Bíblia nos ensina, 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer assim, olha, para alguns, aqueles que creem,
o Evangelho de Cristo, ou melhor, para aqueles que creem, Cristo é a pedra angular, a pedra de edificação. Quando eu creio em Jesus, eu sou edificado. Eu vou crescendo para a salvação até que chegue o dia do Senhor. Mas para aqueles que não creem, o apóstolo Pedro vai dizer que o Evangelho é pedra de tropeço. Por esse mesmo Evangelho que você está vindo aqui essa noite para ouvir, para que o Espírito Santo nos convença e nós sejamos salvos, por conta desse mesmo Evangelho, nós vamos ser condenados. Que é isso, pastor? O Evangelho de Jesus condena? Abra comigo em João capítulo 16. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 16. A Bíblia está falando sobre o Espírito Santo, amém? Evangelho de João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 16, verso 8. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica, Jesus falando. Ele vai convencer do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. E vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, o que Jesus está falando, segundo o relato de João? Jesus está falando assim, olha, o Espírito Santo vai vir, e ele já veio. Começou lá em Atos 2, cumprindo a profecia de Joel. E hoje, não é por meu poder, mas pelo poder da palavra que está sendo pregada, o Espírito Santo está tentando te convencer. Está tentando te convencer o quê? Do pecado. Porque eu e você somos pecadores. Porque sem Jesus não existe possibilidade de salvação. E aí vai dizer, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. Por que o Espírito Santo vai nos convencer da justiça? Porque para ser salvo por Deus, precisa ser justo. E a Bíblia vai dizer que se eu erro em um mandamento da lei, eu erro em todos os mandamentos da lei. Logo segue que eu e você não conseguimos cumprir a Bíblia toda, os mandamentos todos por conta própria. Dessa forma, nós nunca vamos ser declarados justos diante de Deus. Mas aí Deus, sabendo disso, Ele manda Jesus. Jesus cumpre todos os mandamentos de forma perfeita e sem pecado e se oferece na cruz por nós. E aí, se o Espírito Santo me convence a crer nesse Jesus, eu tomo posse da justiça que Jesus morreu na cruz. Por isso que nós falamos que o sacrifício de Jesus ele é vicário, ele é substitutivo. O castigo que estava sobre ele é o mesmo castigo que trouxe paz para nós. Então, quando eu creio na justiça de Deus, eu estou falando com Deus. Deus, eu creio que Jesus, o teu Filho, Deus, que encarnou, morreu por mim e por você e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio nisso. E o Espírito Santo nos convence. Agora, se eu não sou convencido, se eu não sou chamado pelo Senhor, aí vem a última parte, ele vai convencer do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte, aquele que não crê já está julgado. Não é que vai ser julgado no último dia. Não é que vai chegar diante de Deus no dia do julgamento, no dia do juízo, e lá naquele dia vai ter uma sentença. Não! Jesus está falando, olha, já está. É no presente o verbo. Ou melhor, isso aqui é passado. Jesus falou lá atrás. Então Jesus está falando que se eu e você ouvirmos essa palavra e não crermos, nós já estamos condenados. Glórias a Deus, aleluia. Está vendo no que consiste o poder do evangelho? Pastor, você está fazendo medo. Não, meu, eu sou sincero. Estou pregando a verdade. É melhor que nós venhamos a nos conformar a Cristo, crer nesse evangelho e viver por conta desse evangelho, do que ser condenado. É simples, não tem nem termo. Aí os católicos inventaram o purgatório. Sabe o que é o purgatório? É o lugar para crente ir para o inferno enganado. Ué, gente, o diabo, mas o Papa falou que o purgatório existe.
Aí o diabo vai falar, pegadinha do malandro. Glórias a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E se a Bíblia está falando que ao homem é ordenado morrer apenas uma vez, como é que eu vou morrer em um purgatório para morrer de novo? Você sabe como é que funciona isso? É mentira. Simples. E quem opera na mentira? Quem? Aí eu vou te perguntar agora, no que o diabo tem que enganar? Em qual comportamento, em qual testemunho você tem sido tolerante? Ah, não, eu vou fazer isso aqui, porque Deus ele tem misericórdia. A super graça, né? A hiper graça. Essas igrejas aí que falam que você pode fazer tudo e ainda assim viver em Cristo. Sendo que a Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. E aí? Glórias a Deus, aleluia. O carnaval, histórico do computador tá como? A vida cotidiana, a vida diária tá como? Sou amigo do mundo, tem pequenas concessões ali. Não, eu não sou amigo do diabo, não. Sou só colega. Não tem como. A Bíblia nos diz que não tem. Jesus fala assim, olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim, ele dá fruto. Glórias a Deus. Ele produz fruto. Aleluia. Mas que tipo de fruto ele produz? Se eu estou em Jesus, eu vou produzir fruto segundo Jesus. Agora, eu estou em Jesus e sou um crente mentiroso. Estou em Jesus e sou um crente pornográfico e imoral. Estou em Jesus e sou um crente caloteiro. Estou em Jesus e sou um crente que desrespeita meus familiares, que não está nem aí para o Evangelho. Eu estou em Jesus mesmo. Glórias a Deus, aleluia. Vamos continuar, o tempo está acabando, tem 10 minutinhos. Volta lá, por gentileza, para 1 Coríntios capítulo 9. Meus irmãos, vocês estão me amando ainda? Glórias a Deus, aleluia. É a Bíblia, meu irmão. Sou eu não. O apóstolo Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 1 que nós somos apenas mordomos de Cristo, dispenseiros da graça de Cristo. E a Bíblia chega a nos dizer que ao mordomo é importante que ele seja achado fiel. Glória a Deus, glória a Deus. Tá bom? Eu não estou falando isso aqui para acusar, para valer para ninguém. Essa palavra é para mim. Eu estou compartilhando com os irmãos. Mas essa palavra é para mim. Se mais alguém está se apossando dessa palavra, que o Espírito Santo produza o que é necessário na vida. Aleluia. Hein? Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Então nós acabamos de ler, olha, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Vai aí um pouquinho para frente, ó, 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Provavelmente é a próxima página da sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o próprio interesse, e sim o do outro. Sabe o que Paulo está falando, meu irmão? Para mim e para você, por causa do Evangelho, para de viver de forma egoísta. Ah, é só meu, é tudo meu, o que é meu, se não der certo é meu. Paulo fala assim, olha, o seu já está feito, Jesus já fez na cruz. Jesus já foi, já preparou a sua morada e quando ele vier, você vai ter o seu galardão lá. Agora, se você não se contenta com isso, você não tem Cristo. Pronto. Aí depois que você se contenta com isso, Paulo fala assim, olha, agora, sabendo que a sua herança, o seu tesouro está em Cristo, para de buscar o seu interesse. Começa a viver pelo interesse do outro, mas é qualquer interesse do outro? Não. É levar o outro para Cristo. Meu irmão, no dia que a gente entender isso aqui, a gente vai ficar no olho vermelho, sangue no olho. Aquele ímpeto de ver as pessoas se prostrando diante de Jesus, chorando, se quebrantando, sendo convencidas pelo Espírito Santo. No dia que a gente entender isso, que nós devemos buscar o interesse do outro para que ele seja salvo,
Meu irmão, aí vai acontecer um avivamento. Glória a Deus. Pastor, você crê no avivamento? Creio. Avivamento acontece todo dia. Todo dia que um pecador é convencido pelos seus pecados e passa a crer em Cristo, o avivamento acontece. Não espera um grande avivamento e, vamos orar pela nação. Não vai. Amém? Não vai. O avivamento consiste em pecadores entregando a sua vida para Cristo e passando a viver conforme a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo ele vai se corromper mais, cada vez mais. Agora, aqueles que o Senhor chamou, esses vão ser avivados. Vamos finalizar. Todo atleta corre, ou melhor, verso 25. Perdão, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de forma que o alcançais. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está falando assim, olha, você tem dificuldades para viver isso aqui? Se domine, mas você não está sozinho não. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, a Bíblia vai dizer que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Se você entregar sua vida para Jesus, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. Glória a Deus. O Espírito Santo vai operar essa obra na sua vida. O Espírito Santo vai fazer, porque é um fruto dele, não depende de você. Amém? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, como não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Primeiro, Paulo fala que ele se diminui, ele se reduz à escravidão. Mas espera aí, está errado. Porque lá no verso 1 do capítulo 9, ele está falando que ele é livre. Livre de todos. Está aqui, capítulo 9, verso 1. Não sou eu, porventura, livre? E agora ele está falando que se reduz à escravidão? Como isso? Ele é livre do mundo. Escravo de Deus. Depois que a gente é cristão, meu irmão, não existe mais falar assim, esse é meu jeito. Quem quiser que me atue. Ainda bate o pé. Glória a Deus. Gostei. Oh, Jesus amado. Quem quiser que me atue, pastor. Pastor quiser, ele vem aqui em casa. Se o pastor... Gente, eu não conheço essa igreja. Glória a Deus. Ninguém é formado diante do Espírito Santo. Não conheço nada. Fique claro. Não é recado encomendado, não. É a palavra. Paulo está falando assim, olha, eu me reduzo à escravidão. Ou seja, já não convém mais fazer minha vontade. Lembra que ele falou? Eu faço tudo por causa do Evangelho. É meu jeito de ser. Quem quiser. Não existe isso, meu irmão. Conversava com um irmão lá no meu serviço. O irmão falou assim, mas Deus me colocou como cabeça, não como cauda. Eu não estou aqui para ser humilhado nessa terra. E Jesus fala assim, olha, se eles trataram mal, se chamaram de Beelzebul, o dono da casa, o que eles vão fazer com os filhos? Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se esvazia e assume forma de servo. Se Jesus, Deus, aceitou por amor ser humilhado, por que eu e você nos achamos melhor do que isso? Qual que é a dificuldade de compreender? Jesus Deus, eu vice-treco do subtroço. Jesus humilhado, e a Bíblia diz que ele foi ao matadouro calado como ovelha muda, e eu estou dando xilique. Jesus é a ovelha muda e eu sou o bode. Só que tem um problema, a Bíblia diz que no dia do juízo, nós vamos chegar diante do Senhor. E a Bíblia fala que Jesus vai separar as ovelhas para o lado direito, e os bodes para o lado esquerdo. As ovelhas vão para o descanso. E aí os bodes vão para o inferno. E aí vai ter gente chiliquenta no meio dos bodes que vai falar assim, Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio. Eu curei enfermo, eu preguei. Jesus, você não lembra aquela sexta-feira chovendo?
que eu fui no culto de oração na igreja. Glória a Deus. Jesus vai falar assim, meu irmão, meu guerreiro, a parte de mim eu não te conheço. Glória a Deus. Jesus vai falar dessa forma. Por que eu estou falando isso? Só vim para a igreja não garante salvação, não. Nós não vamos à igreja para ser salvos. Nós vamos à igreja porque nós somos salvos. Nós nos reunimos como irmãos para cultuar a Cristo porque nós já fomos salvos. Nós não fazemos para aparecer. A forma que eu me porto aqui no altar diante dos irmãos tem que ser a forma que eu me porto na rua. Porque senão não dá. Vamos finalizar. Aplicação prática. Pastor, me dá 5 minutos. Eu estou tá faltando 2 ali, mais 5, 7 minutinhos na cara. Tem problema, irmãos? Ah, não. Então, amém. A gente acaba. A gente acaba. Aplicação prática. Para aqueles que não são crentes. Muitos dos não crentes têm dificuldade de ir para a igreja. Se entre nós aqui agora, tá? Tem pessoas que ainda estão olhando para outras pessoas para não ir a Cristo. Ah, eu não vou para a igreja não, porque o povo que está lá dentro tem defeito. Ah, eu não vou para a igreja não, porque... Meu irmão, olha para Cristo. O alvo da nossa salvação é Cristo. Essas pessoas que dão mau testemunho, elas vão ter o seu dia diante do Senhor. E elas carecem da misericórdia de Deus, assim como nós. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não olha para o seu irmão com um olhar de julgamento e soberbo. Olha para ele com compaixão. A Bíblia diz que quando Jesus olhava para os pecadores, ele era movido de íntima compaixão. Então, para os não crentes, se porventura existe algum dentro de nós aqui hoje, no meio de nós aqui hoje, que você não olhe para os irmãos. Que você olhe para Cristo. Foi Ele que morreu para a sua salvação. Foi Ele que entregou a vida. O pastor Pedro, o pastor Ronaldo, os pastores da casa, os ministros da casa, nenhum deles tem poder de salvar ninguém. Vai ter um dia, que Deus nos livre desse dia, mas pode haver um dia que, infelizmente, nós podemos nos exceder e falhar. Se você estiver olhando para a pessoa, ela vai falhar, tá? E você vai cair. Porque o alvo da sua salvação não é o pastor, não é o missionário, não é o evangelista, é Cristo. E você só conhece Cristo por meio da palavra. Para os irmãos crentes, nós devemos compreender que o evangelho de Jesus não tem lugar para pessoas vaidosas e arrogantes e que pensam primeiro em si e não no reino. Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, quero ir até Jesus, eu tenho que entender. Não é mais da minha forma. Não é mais do meu jeito de ser. Não é mais do meu jeitinho de ser. E para essas pessoas que são crentes ainda, continuo. Como eu disse, Mateus 10, 25, basta o servo ser como o seu Senhor. Se chamaram de Beelzebul, o dono da casa, você está sendo atacado, você está sendo oprimido, você está sendo apontado. Saiba que fizeram isso com Jesus primeiro. E a Bíblia nos ensina lá em Mateus 5, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta do meu evangelho. Então, quando você for perseguido, apontado, afrontado por conta do evangelho de Cristo, saiba que isso é motivo de alegria para as nossas vidas. E eu finalizo falando para aqueles que estão desanimados. Salmo 145, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Você está desanimado, meu irmão? O salmista vai dizer, o Senhor está perto de você. Clame a Ele, Ele tem misericórdia. Isaías 40, 29, o Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor daqueles que estão sem força. Você está cansado, meu irmão? Saiba que Deus tem força para a sua vida. O Senhor tem vigor, o Senhor tem ânimo, o Senhor tem novidade de vida para você. E eu finalizo. Salmos 19, 7. A palavra de Deus ela é perfeita e refrigera a alma. Está abatido? Está cansado? Acordou naquele dia que está tenso? Vai para a palavra de Deus. O salmista, por meio do Espírito Santo, por meio do salmista falando, e a palavra de Deus, ela refrigera a nossa alma. Ela dá novo ânimo, ela dá nova vida, ela dá nova disposição.
Nós não vamos para coaching, nós não vamos para campanhas motivacionais do YouTube, nós vamos para a palavra de Deus. E ela nos refrigera, ela nos vivifica, ela nos alimenta. Põe a sua cabeça comigo, eu vou entregar agora. E aí eu finalizo. Pai das luzes, a tua palavra foi pregada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ensine, Deus, essa palavra, aquilo que partiu da parte do pregador, que não foi testificado pelo Senhor, que seja lançado fora. Mas toda aquela semente que veio da tua boa mão, venha cair, meu Deus, em uma terra fértil, para que essa semente, Deus, em nome de Jesus, possa ganhar vida e produzir frutos em porção de 30, 60 e até 100 vezes mais. Que o maligno não tenha poder, meu Pai, de distrair o entendimento, de cegar o entendimento e com mentiras desviar os nossos irmãos em Cristo. Pai Santo, nós clamamos pela Tua misericórdia, porque a Tua palavra diz que é o Teu Espírito, Pai, que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Opera em nós, Deus, o desejo de Te querer. Dê-nos novo ânimo e nos dê forças para viver conforme a Tua palavra. Porque, Deus, importa-nos, Pai, viver segundo a Tua misericórdia, importa-nos viver segundo a Tua graça, importa-nos, Deus, como diz em Mateus 5,16, que as nossas boas obras brilhem, para que as pessoas vejam e não glorifiquem a nós, mas glorifiquem a Deus que está nos céus. Que o nosso testemunho seja fiel, seja íntegro, seja justo e aceitável ao Senhor, para que pessoas não se escandalizem, mas que elas, meu Pai amado, possam receber o Evangelho por meio das nossas vidas, como foi com o apóstolo Paulo, e que essas pessoas, meu Pai, sejam convencidas pelo Teu Espírito para viverem novidade de vida no Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.